Alô, vamos dar início a mais uma noite de estudo aqui na nossa casa, Ordem Espírita de Sicília, lendo o livro de Lorival Lopes, Semente da Felicidade. Semente de Felicidade. Respeite a vontade dos outros. Quando a sua opinião não prevalece, você se irrita, se sente mal. Não admite ser contrariado. Amigo, pare com isso. Respeite a maneira de ser que ele tem. Mostre a sua grandeza de espírito. A verdade pode estar com você. Compreenda, domine-se. Aceitar a maneira de ser do outro é progresso na forma de pensar. Então vamos acalmar nossos corações e agradecer pela essa oportunidade de estudo, de reflexão aqui na nossa casa, agradecendo os amigos que nos apoiam nessa noite de hoje no estudo, que apoia nosso amigo André Emília, e Jesus, amigo e mestre, e acima de tudo, nosso Pai de infinito amor e infinita bondade, pela essa oportunidade de estar aqui na nossa casa, nessa noite de estudo, pedindo para todos nós, encarnados e desencarnados, os amigos que nos veem de casa agora ou posteriormente, pedindo também para todos que estão com dificuldade nesse momento, dificuldade de saúde, dificuldade monetária, dificuldade de vício, enfim, qualquer tipo de dificuldade, que o amigo Jesus ampare e que ele consiga superar essa dificuldade. Sendo assim, mais uma vez, muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Estudo da noite de hoje, a ilusão do discípulo. Boa Nova, capítulo 24, Crônicas de Além Túmulo, capítulo 5, com a nossa amiga Andréa Emília. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Judas Iscariotes. Mas aqui a nossa proposta não é fazer uma biografia dele, não é colocar o Judas histórico, não é essa questão, não. Nós vamos pensar um pouquinho nele enquanto é um termo, né, que a psicologia usa, enquanto arquétipo, né? A gente vai falar sobre isso. E a proposta de bibliografia foram 2 livros do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier. Um é o Boa Nova, o capítulo 24, que está mostrando assim, os momentos finais da trajetória do Cristo, quando o Cristo ia ser crucificado, e mostra uma parte dos bastidores da atitude de Judas. O Crônicas de Além Túmulo, ele é uma entrevista que Humberto de Campos faz com o espírito Judas, né? A gente vai e tem outras também. Humberto de Campos, nos livros dele, ele traça toda a trajetória do Judas, toda a trajetória de Judas Iscariotes. A gente pode dizer até que foi um objeto de interesse de estudo maior do espírito Humberto de Campos. A gente tem essa trajetória toda, é uma personagem que a gente gosta muito. A gente também encontra na literatura da Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, algumas referências sobre Judas Iscariotes. Então, e a gente vai usar outro texto também do Humberto de Campos, focado em Judas, que é do livro Luz Acima. Né, tá? Então, a gente primeiro vai começar falando aqui o que é um arquétipo. Né? A gente não vai explanar isso profundamente, mas a gente vai dar uma ideia. Arquétipo, vou ler aqui, se a gente pegar um dicionário de psicologia, alguma coisa, é uma estrutura mental impressa no inconsciente que influencia o psiquismo
atuando como matriz de nossos comportamentos, expressando, inclusive, aspectos coletivos, ou seja, são características, principalmente de conduta de personalidade. A gente está falando muito assim, à la passant, tá? Que a gente traz nas nossas reencarnações e que elas podem ser coletivas, ou seja, a sociedade apresentar isso coletivamente. A gente está vendo isso agora e a gente sempre vê. É o que o Espírito a gente lembrou do Cristo, quando lá no sermão escatológico, né, em Mateus, o sermão profético, quem preferir, quando ele está terminando, no capítulo 24, versículo 34, ele tem aquele versículo que é famoso, que ele diz: Amém vos digo, que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Ou seja, a gente precisa se libertar dessas condições, dessas características sociais para que a gente avance no nosso processo evolutivo. Então, e aí a gente lembrou também de um texto do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, que a gente encontra no livro maravilhoso dela, chamado... e agora esqueci o nome do livro. O texto é Marcas Morais. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro. Que ela fala assim: o ser humano, ao comprometer-se perante as leis divinas, fica assinalado por marcas que lhe fixam difíceis de ser removidas, mesmo quando superados os equívocos e integrado no concerto harmônico da sociedade como permanente advertência para não mais incidir nos mesmos equívocos. O que é isso? A gente cria hábitos. A gente cria hábitos que nos dão prazer. É muito complicado a gente, às vezes, falar isso, mas, por exemplo, infelizmente, a crueldade dá prazer. Ver o outro sofrer dá prazer. A gente se satisfaz, porque a gente ainda tem muito forte na gente o orgulho e o egoísmo que faz isso. Então, a gente se habitua a agir de certas maneiras. É aquilo até que Leon Denis fala de lei circular. Em todas as nossas reencarnações, chega um momento que a gente revive situações análogas ao nosso passado, que faz com que emerjam esses nossos conteúdos negativos para que a gente possa ir trabalhando eles. Só que a gente vai no automático. Então, o arquétipo ele traz essa coisa. É essa questão, né? Ele é inconsciente. A gente costuma reagir de acordo com aquilo que a gente já tem. Então, a gente demora muito, mas muito tempo mesmo para nos libertarmos dessas condições. Por isso que diz que o progresso é lento. E aí, Joana de Ângeles continua. O erro, o vício, o ato criminoso encontram-se carregados de emoções perturbadoras, de tal ordem que levam a sua vítima a situações embaraçosas durante muito tempo. Do que a gente gosta, o que nos motiva, né? Por que a gente fica tão feliz, usando o termo felicidade no sentido de contentamento, quando a gente vê pessoas passando por situações tão difíceis? Por que a gente ainda repete a frase, poxa, fulano era tão bom, por que morreu? E aquele ali que é tão ruim ainda está vivo. E a gente é espírita e reencarnacionista e esquece que a reencarnação é justamente para a gente se curar disso. Então, né? Entendeu? Olha só, são esses arquétipos, são esses hábitos, essas marcas morais que a gente traz para a gente. E aí a gente também, ainda, ou por tabu, ou por constrangimento, carrega um certo
uma certa dificuldade de aceitação da morte. E o Espiritismo diz que a morte é a libertação do espírito. Diz que nossa vida é no plano espiritual e que a gente tem uma liberdade de ação, uma liberdade que a gente tanto almeja, e a gente fica preso a essas questões da matéria. A gente fica assim, meu Deus, sabe? A gente não está falando que não fica triste, que não sente saudade, dificuldade. Isso tudo faz parte do processo de acostumar. Mas a gente precisa naturalizar a morte, porque a única coisa que a gente tem certeza, não é? Se a gente falar assim, do que você tem certeza nessa vida? Que um dia este corpo, porque o espírito não morre, né? Este corpo vai morrer, porque o que morre é o corpo, que o fluido vital acaba e o espírito se desprende. Esse dia que o corpo vai morrer, né? E a gente vai voltar para a erraticidade, para se preparar para uma nova, e aí vai. Então, são essas questões que a gente ainda se espanta, assim, fica numa situação muito perturbadora. E são essas marcas morais, né? O livro A Vitória sobre a Depressão, lembrei. E aí continua. O longo período de primarismo condiciona o ser profundamente à repetição das velhas fórmulas que já não lhe satisfazem, porque, havendo conhecido o lado superior do comportamento rico de emoções, sem tormentos, não mais se tranquiliza nas atitudes antigas. O que ele está querendo dizer? Se a gente vai estudar história, a gente pega lá que a gente estuda pré-história, né? História antiga, a gente vê quantos milhões de anos a gente teve que caminhar para chegar à situação de Homo sapiens. E o interessante é que, quando Jesus veio, encurtou esse tempo. A gente não tem consciência disso, mas se a gente pegar a história, o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, ele tem alguns textos que falam sobre isso, que nos mostram esse processo. Então, a gente ficou muito tempo vivendo nessa questão da sobrevivência, desses ímpetos, né? Então, nós temos um psiquismo nesse sentido. Eu não sei se vocês viram, alguém que já viu aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, aquele início, né, daqueles dois primatas, ou, né, homens primitivos mesmo, da caverna, digamos assim, como a gente fala, que aí um pega e começa a bater, bate na cabeça do outro e fala, olha que negócio legal. É disso que está falando. Aí começa a tomar gosto. Aí começa toda essa estrutura nossa, né? Infelizmente, não parou ali. O Cristo, não. Quando Cristo veio, por mais que a nossa sociedade já tenha muita coisa a fazer, as coisas se encurtaram. Os espíritos falam isso. O André Luiz fala isso. O Emmanuel tem alguns textos que falam isso também. Então, está falando dessas questões que a gente traz muito forte na gente. Que às vezes a gente coloca para fora e às vezes a gente implode, causando as depressões, os transtornos de ansiedade, essas coisas todas. É essa violência que a gente coloca para dentro, o ódio que está dentro. Então, nesse sentido. Mas isso já é um avanço nosso também. Que é como a Joana de Ângeles fala, quando a gente começa a acordar, a gente fica atordoado, a gente acordou. A gente vive um conflito interno dessa luta. E aí essas angústias são frutos desses conflitos para que a gente possa caminhar para o bem. A gente está sendo muito simplório aqui, tá? A gente não está adentrando profundamente, mas a gênese da questão é essa daí. E aí Joana de Ângeles fala o seguinte para a gente. Felizes aqueles que podem assinalar-se por marcas que mudam de significado no transcurso da mesma existência. Então, assim, aí a gente vai até falar, vai dar alguns exemplos, que é a forma como a gente interpreta aquilo que Jesus nos falou, que a doutrina espírita traz para a gente. Que Jesus não faz críticas, Jesus não aponta dedos,
ele nos traz em alertas, que é algo que a gente está começando a fazer agora. E, por último, por que a gente escolheu esse texto justamente das marcas morais? Porque ela dá alguns exemplos. O primeiro exemplo, ela fala de Judas. Por quê? Porque Joana de Ângeles conheceu Judas. A gente tem que lembrar disso. Joana de Ângeles é a reencarnação de Joana de Cusa, que é uma daquelas mulheres que acompanhava Jesus. Então, ela conhece toda a trajetória de Judas. Ela conhece Judas pessoalmente. Então, quando ela não fala por achar. Ela fala por conhecimento de causa. E ela fala uma coisa muito interessante, olha só. Quando se pronuncia o nome Judas Iscariotes, logo a marca da traição é o sinal mais visível da sua personalidade. Atormentado, olha só, personalidade atormentada. E aí a gente já vê o seguinte, como nós somos parecidos com Judas, porque nós somos personalidades atormentadas. Quem de nós disser que não, tem que fazer terapia, urgentemente. Não é? Porque a gente fica, como falou, nesse conflito entre o bem e o mal, nessas coisas que a gente faz, a gente vê, às vezes a gente faz umas coisas e fala, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Olha o que aconteceu. Como é que faz? Como é que a gente se comporta com relação a isso, né? Enfim, eu vou falar até aqui, por exemplo, eu estava conversando, né? Enfim, eu tive um problema para chegar aqui. Da outra vez também. Agora também. Mas, assim, eu estava falando até para o Rafael, eu não me desespero com relação a essas coisas, porque veio assim, é aprovação. Se eles acham que vão me vencer, eles não vão, porque eu já aprendi isso. Nem que eu chegue lá depois da hora, sente na plateia para assistir a palestra, mas eu vou para a Ordem Espírita de Sicília. Entendeu? Não entrei em desespero, falei, seja feita a vontade de Deus, seja o que Deus quiser. Inclusive, eles me alertaram do meu erro, a tempo. Falei, gente, ó, aí consertei na hora. E vim, e fiquei tranquila, falei, bom, entrego na mão de Deus, porque está nos desígnios dele, eu vou para lá. Já aí mandei para o Jones, eu vou chegar em cima da hora, mas eu vou. Cheguei com 10 minutos de antecedência. Eu vou, nem que seja para sentar. Porque é a prova. É a prova. Né? Aí a gente vai falar. Eu falei assim, bom, se eu não tiver que ir, é porque eu estou muito desequilibrada, eu estou muito desarvorada, preciso de tratamento, não é para eu falar, é para eu sentar e escutar. Né? Então, essas mudanças que a gente vai imprimindo na nossa vida, que são essas coisas. Aí Joana fala, quando se pronuncia, vou repetir o nome de Judas Iscariotes, logo a marca da traição é o sinal mais visível da sua personalidade atormentada. Embora muitas realizações honestas e saudáveis que foram praticadas antes e depois do ato ignóbil. A gente não vê isso. A gente não vê isso. E é muito interessante porque Deus não considera os nossos erros. Deus considera os nossos acertos. No que a gente já acertou. Vamos reforçar isso para que, à medida que reforça naquilo que acertou, os equívocos que são fruto da ignorância, da falta de compreensão da lei de Deus, vão sendo corrigidos. E a pessoa vai se libertando desses atavismos negativos, desses arquétipos sombrios, que a gente diz assim. Então, é essa questão. Porque a gente fica muito preocupado, né? Que a gente não vai acertar tudo. E nem tem como, gente. Vamos combinar, né? Nem tem como. Mas ele conta com isso, que é a questão do muitos os chamados, poucos escolhidos. Jesus te chama porque sabe que você pode dar conta daquilo ali. Mas a gente, por causa do orgulho, quem sou eu? Não, posso errar, as pessoas vão me criticar. Isso, aquilo, a gente se deixa e não se coloca, não se permite ser um escolhido. Né? Então, para a gente ver. Então, Judas traz essas marcas morais, esses conflitos nossos que a gente vê aí. E aí, a gente lembrou de algumas frases do Cristo.
e que a gente encontra explanadas até no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma delas é que abre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se pode servir a Deus e a Mamon, que a gente entende como a questão da materialidade, do recurso material, mas é a questão interna. Tanto é que começa falando da avareza, preserva-te da avareza. O que é a avareza? Né? Os filósofos da Idade Média ocidentais, que, claro, eles tiveram que renascer no seio da igreja, senão eles não iam conseguir se desenvolver, como Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Santo Tomás de Aquino, eles falam sobre os pecados. O tratado sobre o pecado é uma coisa magistral. Ele é antes de Santo Agostinho é 1200, 1300, por aí, desculpa, eu sou péssima com data, que foi do Gregório I, o Papa. Não é o Gregório do Libertação. A gente não sabe que pode ser reencarnação, mas não é, tá? O Gregório I, né? Que os papas têm uma história de nome, que representam, tem toda uma simbologia e tal. Que ele faz um tratado magistral sobre explicando por que são os 7 pecados capitais. Por que é chamado pecado? Depois se distorceu e virou no que virou, e a gente não, isso vem sendo resgatado. E esses filósofos que eram da igreja retomam isso. E eles falam da avareza. A avareza não é pão durice. A gente sempre fala que a avareza é pão durice. Não é. A avareza é o prazer pelo acúmulo. O avaro gasta, mas ele sempre acumula. Ele não pode ficar sem aquilo. Então, a avareza é isso. É o apego às coisas. É o apego à materialidade, né? A essas questões. E aí a gente lembrou que tem a ver com Judas, e a gente vai mostrar agora, 2 questões que são muito ligadas à avareza. E que são característica, digamos assim, neutras, mas que, dependendo da trajetória que a gente faz, elas se tornam vícios, que é o poder e a riqueza. Em que sentido? Em sentido da gente alimentar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, da gente se sentir querido e ilusoriamente amado, a ilusão do discípulo, que é o tema. E aí a gente lembra do livro Trilhas da Libertação, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, no capítulo 10, chamado Gênios das Trevas, maravilhoso, que é uma reunião dos espíritos chamados Vingadores, que eles estão se organizando para articular meios de desviar nós espíritas da nossa trajetória no espiritismo. E aí eles falam de 4 verdades. É a questão da sexualidade, que não tem a ver com orientação sexual, né? Essa palavra que a gente pode não é disso, mas a forma como a gente usa o eros em nossa vida, em vários sentidos. O narcisismo, o eu, que o narcisismo tem uma questão muito interessante, tá? A gente também não vai adentrar aí. O narcisismo ele tem como característica a infantilidade. É um espírito infantil que não pode ser frustrado, que bate pé, como a gente tem visto na sociedade agora. Então, isso é arquétipo do narcisismo. E aí ele fala do poder e do dinheiro, do caso da riqueza. E a gente vai ler rapidinho o que eles falam. A questão do poder. Remanescente dos instintos agressivos, aquilo que a gente falou do filme, do 2001, Odisseia no Espaço, vai lá o primitivo lá, a gente, no nosso início, dá aquele... bate na cabecinha do companheiro, viu o sangue, viu atordoado e fala, isso é legal, olha o poder aí. Daí começa a desenvolver toda essa situação.
dominadores e arbitrários, ele se expressa de várias formas, sem disfarce ou escamoteado, explorando aqueles que se lhe submetem e desprezando-os ao mesmo tempo pela subserviência de que se lhe submete e desprezando-os. Aí ele vai. O que ele está querendo dizer? Que tem várias formas de exercício de poder. Várias formas. E a gente faz isso inconscientemente na nossa vida. Inclusive usando das fraquezas emocionais daqueles que nos são queridos para a gente conseguir aquilo que a gente não quer. Infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto, porque se a gente não tomar cuidado, a gente se pega fazendo isso. Ou entrando nessa situação. É poder. Né? Eu domino o outro, essas coisas, porque no fundo a gente traz uma segurança de quem a gente é, uma segurança interior enorme. Porque se a gente tem consciência de quem a gente é, isso deixa de passar. E aí vem junto a riqueza, que é a questão do acúmulo, que tem a ver com, como fala, que o dinheiro que compra vidas e escraviza as almas será outro recurso decisivo. E quando a gente fala disso, a gente fala desse afã que a gente tem hoje, dos prazeres, de viver tudo até a última gota, como se não tivesse amanhã. Né? E, ao contrário do que Renato Russo fala, a verdade não há, porque nós somos espíritos imortais. Sempre há um amanhã. Né? Na verdade, a gente fala, a música é belíssima, mas a gente entende o contexto da música, tá? De acordo com o que ele está propondo no contexto da música, essa frase cabe. Mas se a gente pegar no contexto da nossa existência como um todo, porque o que os espíritos falam é que a gente está se preparando para a vida futura, né? Então, sempre há um amanhã. Sempre há. Graças a Deus, né, gente? Porque o que seria de nós se não houvesse esse amanhã para a gente, né? Então, está falando disso daí. E Judas era muito ligado a essas coisas. E é interessante que ele era o único discípulo que não era galileu. Ele era fariseu, ele era da Judéia. Ele vivia nesse ambiente de trama, de político, sabe, da época. Então, ele traz isso tudo dele. O pai dele era um revolucionário, por isso que a Judas Iscariotes de Queriodá, que era a cidade dele. Então, Simão de Iscariotes, não, ele trazia essa marca, ele tinha isso muito forte. Ele participava dessas questões do poder, da riqueza, essas coisas assim. Ele não era ligado, mas ele tinha aquela ideia que ainda prevalece hoje na política do mundo como um todo, essas questões, esses jogos, os fins justificam os meios. Na realidade, essa frase pontua Judas. E aí a gente exemplifica com um trecho do capítulo 14 do livro Luz Acima. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é tudo sobre Judas, gente. A pesquisa que a gente faz. Isso que faz a gente... E por isso que é bom a gente fazer parte de encontro. Os encontros fazem com que a gente aprenda essas coisas. Que é um pouquinho da personalidade de Judas aqui. Marquei aqui. Olha só. Luz Acima, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, o capítulo 14 do Aprendizado de Judas, fala assim: não obstante amoroso, o que Joana de Anjos nos fala, que a gente já leu, Judas era muitas vezes estouvado e inquieto. Alguém se identifica? Apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque à dianteira das deliberações importantes. Ele queria tudo para ontem. Alguém se identifica? Quero resolver agora. Tem que vir o reino de Deus agora. Tem que conseguir agora. Olha a quantidade de ansiedade que a gente tem aí. Apesar dos estudos renovadores, a que sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatias. Ele era
ele não era amoroso com as pessoas, ele era muito direto. Eu me identifico com ele, porque eu sou uma pessoa muito direta. Quem convive comigo sabe disso. Momento testemunho. Eu acho isso muito esquisito, sabe, gente? Eu vou falar para vocês. Aí que eu vejo assim, gente, eu realmente venho de vivência de Europa, porque os europeus são muito diretos. O brasileiro não. Né, a gente tem que ter todo um jeito e tal. Isso. Vendo no YouTube, eu aprendi isso no YouTube. No YouTube tem uns canais de uns estrangeiros que moram no Brasil, e tem uma russa, o nome dela é Olga, que ela conhece, Jones conhece. E aí ela fala de como o Brasil mudou ela, e ela fala isso, que o brasileiro tem todo um jeito de, sabe assim, e o europeu não é muito direto, né? Então a gente fala isso. Mas eu não sou, agora eu confesso assim, acho que as pessoas podem falar, mas eu não sou tão assim destratável como Judas era, não, tá? Isso eu não sou, não, tá? De falar, mas você é isso, você é aquilo. Não faço, não, gente. Tá? Isso daí a minha mãe me ensinou e ela era muito dura com essas questões. Não, isso é fato. Mas a gente era assim, então ele apontava sempre o erro do outro, sabe? Falava assim, tá dando isso, mas faz isso, assim, assim, tá fazendo isso não é porque é bom, não, é para ter a consciência limpa porque fez isso. Então ele fazia muito essas questões, ele colocava isso. E aí continua, trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Quando Levi, né, Levi é Mateus, se reportava a alguns funcionários de Herodes simpáticos ao evangelho, dizia mordaz, são víboras disfarçadas, sugam o erário, bajulam o sacerdote, deixam-se pisar pelo romano dominador. E por aí vai. Sabe aquelas coisas de se entrar uma pessoa aqui que seja estranha a gente olha, sabe, com um certo constrangimento, ou a gente até deixa de frequentar a casa espírita, ou até proíbe de trabalhar, essas coisas. É disso que ele está falando, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu lembrei agora, isso já tem muito tempo, logo assim que surgiu a questão da AIDS, do vírus HIV, tem uma igreja católica aqui da Zona Oeste que abriu um posto de atendimento para pessoas com HIV e AIDS, já em situações mórbidas e que eram geralmente moradores de rua. E cedeu aquele espaço para que a Ordem de Madre Teresa de Calcutá cuidasse deles, porque a Madre Teresa de Calcutá foi a primeira a cuidar dessas pessoas. E aí, eu sei porque a gente ia lá, a gente tinha um grupo que a gente ia lá fazer as coisas. E aí o padre, que era responsável na época, disse que 50% ou mais da igreja, frequentadores da igreja, deixaram de frequentar aquela igreja porque eles não admitiam recolher aquelas pessoas. Tá? A gente está lembrando disso para que a gente tenha cuidado ao fazer isso. Porque se uma casa do Cristo não abre os braços para estar amparando essas pessoas, e como é que a gente faz isso? A gente tem consciência da importância dessa casa espírita e do quanto ela dá sustentação e amparo para a situação de violência que essa região vive. Então, mas como é que a gente vê esses companheiros quando eles estão em conflitos e atrapalham a nossa vida? Todos nós. Eu moro no Jabur, a gente também repercute, né? Mas é um desafio nosso.
orar por eles, vibrar por eles e estar de braços abertos, e para as pessoas que vierem para casa. Então, quem está falando disso daqui, dessa questão. Então, Judas tinha isso, que ele achava que enquanto Jesus estivesse convivendo com essas pessoas, que eram os párias da sociedade, desculpa os termos fortes, mas não tem outros para a gente falar, para a gente ilustrar bem, estariam afastando os poderosos, os donos da riqueza, os fins justificam os meios, que poderiam bancar a causa do Cristo e trazer o reino de Deus mais rápido, mesmo participando do discipulado da escola apostólica do Cristo e recebendo os ensinamentos particulares, que é o que a gente lá em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, no capítulo, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu acho que eu anotei, que eu peguei um dia desse, anotei. No capítulo 4, versículos 33 e 34, quando lá o apóstolo Marcos nos explica por que Jesus fala em parábolas, ele falava em parábolas para todo mundo, mas depois, no particular, ele trazia os ensinamentos para os discípulos sobre as parábolas. Ele ensinava a reencarnação para os discípulos, ensinava sobre a questão da mediunidade, porque aqueles companheiros já tinham maturidade para estar entendendo isso. Como era, a gente não sabe, mas ensinava. E Judas participava disso, mas não conseguia aprender. E, às vezes, a gente se parar para pensar quantos anos a gente está a gente já vem preparado do plano espiritual, que o livro Os Mensageiros, que vai ser o filme, vai mostrar isso, né? Mostra lá que é preparado, a gente estuda, é preparado, chega aqui, estuda, e a gente continua cometendo, às vezes, os mesmos equívocos. Continua, por exemplo, uma questão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final, se der tempo, a questão da mediunidade. A gente está em 2023, ainda há dúvidas de como se praticar mediunidade com Jesus e para aplicação de passe. Ainda é um problema. Então, são essas questões que a gente se deixa levar por aí. Então, está falando disso para a gente. A vida de Judas nos traz isso, né? Então, ele vem e mostra essas questões para a gente, esse aprendizado para a gente, de como as paixões pela riqueza transitória empolgavam ainda o espírito de Judas. É aquilo que a gente fala. A gente critica, por exemplo, o ambiente político. Eu não estou falando aqui de partidarismo, não. Estou falando, olha a palavra que eu usei, ambiente político. Porque tem todo um jogo ali, né? Se a gente tiver olhos de ver, ouvidos de ver, não tiver uma questão apaixonada, a gente vê como é que se processa esse tabuleiro. Esse tabuleiro. Até a guerra da Rússia com a Ucrânia tem um controle, gente. Não se iludam no dia, não. A gente pode falar que, se de repente a Rússia quisesse, já tinha destruído a Ucrânia. Quem conhece a história sabe o poderio de um exército russo, né? Quem conhece a história do que todo mundo. As duas grandes guerras foram vencidas pelos russos. A gente não pode, né? Quando eles entraram, eles foram lá e acabaram. Então a gente sabe que eles são bons nisso daí. Tá? Então é tudo um filme. O filme do Oppenheimer não foi, que fala da bomba atômica, que traz uma discussão interessante, não foi trazido agora por um acaso. Né? Tudo tem. As estéticas de novelas, de filme, não é por um acaso. Até o tipo de cabelo e a coloração do cabelo das atrizes é determinado. Tem tantas que são louras, tem tantas que são morenas, tem tantas que são ruivas. Tudo tem uma estética, a roupa, tudo. Tá? A maquiagem, um detalhezinho, às vezes, numa roupinha tem um fundamento. Então,
de manipulação nesse sentido. Então, é disso que ele está falando. Não, Judas tinha esse afã. Preso ao poder transitório da materialidade. Judas não conseguia ainda entender a grandiosidade de Deus. Ele tinha crença em Deus, mas ele não tinha fé em Deus. E tem uma diferença. Né? Acreditava que Deus existe, mas acreditava ainda no Deus dos exércitos, mesmo tendo Cristo mostrando como é que era a ação de Deus na nossa vida. Ele ainda não conseguia aprender isso fortemente. A gente também, às vezes, tem umas coisas assim. Por que não faz assim e tal? Calma. Né? E o mestre ensinava a concórdia, a paciência, a tolerância, mas como efetuar as reformas necessárias através de simples atitudes idealistas. Não conseguiu apreender a grandiosidade de um espírito puro na condição de Cristo como Jesus, que é um desafio para a gente também. A paciência, a tolerância, essas coisas. Por que, mais uma vez, uma pessoa é tão boa, mas é tão doente? Não fica boa, Jesus não cura isso, aquilo, outro. Porque o tempo de Deus, ele forja diferente, ele pensa diferente. Que seja feita a sua vontade, faz a sua parte, é dele o problema. Não nos cabe a transformação do mundo. Cabe que cada um faça a sua parte para, digamos assim, facilitar ou até encurtar o trabalho do Cristo de trazer o mundo de regeneração. Inclusive, é algo que a gente sempre fala. Desculpa, que a gente sempre fala. A gente não tem que esperar que o planeta Terra se torne nas condições de regeneração para a gente entrar no mundo de regeneração. A gente tinha que estar desejando isso agora, nessa encarnação, de angariar as questões mínimas para poder já partir para o mundo de regeneração. Né? E aí, quando a gente vê isso, como a gente fala no Judas, né? O que faltava em Judas? Por que ele tinha ilusão? Ilusão é um erro de percepção. A gente vê a coisa de maneira distorcida, fruto da materialidade. O que a gente chama de materialidade? Vamos colocar isso daqui. Materialidade é quando a gente analisa as questões das dificuldades do mundo material, do mundo físico, só pelo olhar do aqui e agora, do concreto de agora. Não vê de outra forma. Não vê a questão do espírito, tá? Falando a Lapassan assim. Então, isso que a gente faltava que ele ter a fé em Deus. Porque se a gente parar para reparar, se a gente reparar bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala da fé, o título não é a fé que transporta montanhas, é a fé transporta montanhas. Então, não existe dois tipos de fé. O que ele chama de fé cega é a crença. Eu acredito em Deus, um Deus do exército, aquele velhinho, bonitinho, sentado no trono, né? Que faz milagres, que tem preferências, essas coisas todas. A gente ainda traz forte, então Judas ainda traz isso, do exército, que ia trazer todo o exército, do povo eleito, essas coisas todas. Né? Essas questões. A gente ainda tem medo, desculpa, eu vou falar isso, está passando. A gente ainda tem medo de dizer que a Bíblia não é um livro sagrado, que não existe. Muita gente, meu Deus, não é. Porque a lei de Deus está escrita na consciência. Ou seja, todos, em todo o universo, que a gente não tem ideia da dimensão, tem a lei de Deus gravada na consciência. Então, ninguém tem privilégio de angariar a lei de Deus. Então, Jesus fala sobre isso. E a fé transporta a montanha. E aí Jesus comentou isso, que isso é uma parábola, comentou isso, não é? Depois explicou, que ele traz uma outra questão muito forte,
que é como um grão de mostarda. Que Jesus, né, que é aquela passagem da cura do menino, do rapaz epilético, que tinha um processo de obsessão por, né, por subjugação, que ele caía e tudo, e o pai foi pedir, e o pai falou, seus discípulos não conseguiram curá-lo. Aí Jesus fala aquelas frases fortes que a gente tem que contextualizar. Jesus não está criticando nada disso, ele tá jogando para a gente pensar naquilo ali. Tem uma significação ali, mas não é o assunto da noite. Mas ele fala assim, homens de pouca fé. Ele não está criticando a pouca fé. Eu aprendi isso um dia desse, ouvindo o Mildinho falando da parábola do grão de mostarda, Aloísio Elias. Muda vidas, viu? A gente precisa ouvir o Mildinho, muda vidas. Inclusive, eu já consegui um contato dele. Quem sabe a gente faz um trabalho online com a Aloísio Elias para a gente, né? Então, assim, e ele fala isso, que não é crítica. Ele está querendo dizer que ele, Jesus, como atingiu a situação de Cristo, ele já consegue ir lá e fazer aquele processo de desobsessão por ele mesmo. A gente, e aí a gente coloca os discípulos, como ainda tem a fé, como um grão de mostarda, muito pequenininha, a gente precisa mudar o foco. Não sou eu que curo. Eu abro o meu canal para que os bons espíritos me usem como instrumento para curar, que seja feita a vontade de Deus. O que o livro dos médiuns fala lá das evocações? Quando você estiver no trabalho mediúnico, a gente pode traduzir assim, faça uma fé fervorosa e peça o amparo e ajuda do seu anjo guardião. Porque é ele que vai conduzir o trabalho, a gente sozinho não tem. Mas a nossa pouca fé, se está bem direcionada como um grão de mostarda, possibilita que isso esteja feito. É isso que ele está falando. Judas não tinha prestado atenção nem nisso. Nem nisso ainda. E a gente também não. Tanto é que a gente se nega, por exemplo, a fazer um trabalho mediúnico e já tendo condições. É isso. Estou falando por experiência, tá? Estou fazendo depoimentos hoje. Estou falando por experiência, de trabalho mesmo. De que seja feita a vontade de Deus, porque são eles. Quando você faz isso, acontecem coisas que você fica assim, só a intervenção dos bons espíritos para que a gente consiga estar fazendo um diálogo com um espírito que a gente nunca conheceu, que diz aqui que está no século passado, e vem a história desse companheiro, né, desse espírito, na tua mente. E aí você começa um diálogo com eles. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Teve uma vez que a gente estava no trabalho e veio um espírito na forma de mulher, muito desequilibrado, e ela se dizia uma cigana, né, que rodava isso, e de repente veio na nossa mente o seguinte, para conversar com ela, de que quando ela foi levada a se prostituir, ela era uma adolescente que ficou perdida da mãe. Então, ela se achava abandonada da mãe, mas não foi isso que aconteceu. Ou aconteceu algum acidente com essa mãe, ou ela foi raptada, e veio isso para falar. E a gente começou a conversar com ela, e fala, lembra da musiquinha que a tua mãe cantava para você? O espírito desarmou. E deixou toda aquela impetuosidade para mostrar a dor que ela sentia, e o resgate foi feito. Como é que você vai saber disso se você não conhece essa pessoa? Por quê? A gente abre essa luz, essa pouca fé, fala assim, se a gente está aqui, então vamos nessa. Vamos ver o que Deus quer da gente, deixa rolar. Então é isso que Jesus está falando para isso, e é isso que Jesus vem ensinando, né? Aquela questão perturbadora do Livro dos Espíritos, a 909, nas Paixões. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços,
seus esforços, vencer as suas más inclinações, os espíritos dão essa resposta que deixa a gente arrasado. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Quando eles falam isso, assim, nossa Senhora, a gente nem isso está fazendo. É por causa do direcionamento que a gente está dando para esse pouco que a gente tem. Aí, o que lhes falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. E lá no item 33 do capítulo 18 da Gênesis, que fala dos tempos são chegados, fala isso, que precisa de uma pequena modificação nossa para a gente conseguir entrar no mundo de regeneração. É isso. E aí, mais uma vez, a gente continua nesse texto aqui, né, dos acima, aí Judas está caminhando com Jesus, eles estavam indo para algum lugar, e Judas está conversando da angústia que ele sentia por essa personalidade dele, que afastava as pessoas, chorou e tudo e tal e tal. E aí Jesus estava pronto para dar um ensinamento para ele, aí Judas estava com muita sede, viu um poço e saiu correndo para beber água. Olha como Judas era uma coisa assim. Aí ele revirou de tal forma a água do poço que veio a lama para cima. Aí Jesus usa essa imagem de forma magistral para ensinar o seguinte a Judas, sobre essas questões. Olha só. O mestre bondoso sorriu calmamente e falou: neste poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira-a com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sedes de ternura e de amor, faz o mesmo com os teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O que Jesus está ensinando para a gente? Como a gente é muito crítico com a gente mesmo, que a gente quer fazer tudo perfeito e não faz, e se erra, acha que isso é uma coisa do outro mundo, e a gente acaba errando por causa disso. Errou, paciência, vida que segue. Vamos seguir. Se a gente trabalhar assim, isso também é um mérito. Eu trabalho assim, não é, Rafael? Né? Isso é um trabalho. Isso da gente trabalha assim. Errou, a gente errou junto, depois a gente vê o que não a gente errou, a gente analisa e vai acertar. Vida que segue, a gente não está aqui para acertar tudo, faz o possível. Faz o que der, não deu. Mas faz voltando para isso. E aí a gente esquece da fé, como um grão de mostarda, de focar em ficar tranquilo, que foi o que aconteceu comigo quando eu vim para aqui. Se eu não ficasse tranquila e focada na espiritualidade, que eu sabia que eles iam dar um jeito, porque tinham me dado o aviso, eu não ia chegar aqui. Eu ia entrar no desespero, ou eu não estaria conseguindo falar sobre isso aqui. Então, essas são essas questões que às vezes a gente esquece. A gente está falando isso. Não remove o lodo, sabe? A gente faz isso o tempo todo, até com as pessoas que estão muito sofridas. Tem companheiros nossos que não conseguem ainda sair de certas situações, mas a gente pode ter certeza que, às vezes, eles já deram um passo enorme na trajetória deles. Só de aceitarem terem sido de reencarnar já foi algo magistral. E, por último, a gente, caminhando para o final, a gente tem duas lições importantíssimas nessa história de Judas. Tem várias, mas a gente pode falar de duas. Que é a prova da justiça misericordiosa de Deus, que a doutrina espírita nos traz. Que a gente já sabe que Judas deu fim na sua vida. Não posso falar a palavra, porque às vezes o YouTube derruba uma live ou depois um vídeo por causa do uso de certas palavras, mesmo usada num contexto próprio, né? Deu cabo da própria vida, a gente sabe disso, né? E aí, o que acontece? Jesus
logo depois que ele desencarna, a primeira coisa que ele faz foi ver Judas. Vou dar um para Judas. E a doutrina espírita nos traz que Jesus, depois que Judas já estava pronto, pede a Maria Santíssima para ir resgatá-lo. Olha a misericórdia de Deus funcionando aí. Que é o poema magistral da Maria Dolores, que eu não vou ler ele todo, porque não dá tempo, mas a gente lê um pedacinho dele, que fala assim, que eu separei aqui. Que é o final, que Judas, né, fala da mãe, Maria Santíssima fala assim: ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altere. Ou seja, Judas estava rejeitando ela. Amo-te, olha só, amo-te, filho meu, amo-te, quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, está falando da reencarnação. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo, a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. Misericórdia de Deus. E que hoje Maria faz isso com todos os suicidas, né? E a gente tem o exemplo da reencarnação dele como Joana d'Arc, que é importantíssimo, né? Essa informação a gente colheu do livro A Mensagem do Amor Imortal, do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 20, chamado Alvíceras de Luz em Noite Escura, que ela fala um trechinho sobre isso. O amor fora em busca do infeliz traidor e o guiar através dos séculos em expiações redentoras, até o momento da sublimação na roupagem de Joana d'Arc. Ou seja, Joana d'Arc ele sublimou. Ele se reconectou com Cristo. E em Crônicas de Além Túmulo mostra que ele já está, ó, gente, anos-luz da gente. Está lá. Né? E o espírito Joana d'Arc, né, veio com a missão de unificar a França para que mais tarde pudesse vir a doutrina espírita. Olha só. E que hoje a gente está colhendo esses frutos aqui no Brasil. Rapidinho, né? Me faltam 2 minutos, eu não vou ler tudo. No livro dos médiuns, no capítulo final, que tem aquelas mensagens, tem uma mensagem de Joana d'Arc sobre mediunidade. Tá? Então, é bom que a gente leia, porque é uma mensagem muito, muito, muito importante. Se eu localizar aqui, eu vou ler um trechinho para a gente. Eu não trouxe ela, infelizmente. Mas tem lá no livro dos médiuns, lê lá, gente, tem naquelas mensagens, tem uma mensagem, tem as mensagens pelo Espiritismo, pelos médiuns, e tem uma que é da Joana d'Arc, que é uma mensagem maravilhosa falando da função da mediunidade. Então, a gente vê que, além de missionária... Ah, está aqui. A folha soltou. O primeiro parágrafo. Ó. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes, a quem ele favorece com mediumato. Ou seja, Judas hoje trabalha com quem tem tarefa na mediunidade. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tantos maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmo lhe concede. E aí ela termina assim: nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho, melhor do que ninguém
esse Espírito pode nos falar sobre isso. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérprete dos Espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Espírito Joana d'Arc. Então, a gente termina aqui. E só rapidinho, e tem um livro do Leon Denis, que ele fala sobre a guerra, que ele foi à Primeira Guerra Mundial, ele conta os bastidores espirituais da guerra. O Mundo Invisível e a Guerra, que ele mostra o papel de Joana d'Arc nos bastidores, ajudando as questões da guerra, que era fundamental que o pessoal da Aliança ganhasse, porque senão a coisa ia ficar muito mais séria. Muito obrigada, que a paz do Cristo esteja conosco e que a gente possa ver Judas como nós, esse arquétipo que a gente traz dentro de nós. Então, vamos agradecer a nossa amiga Andréa Emília pela boa noite de estudo de hoje. E vamos lembrar que o próximo estudo, Última Ceia, Boa Nova, capítulo 25. Ricardo Rodrigues, com o amigo Alexandre Alves. Agora vamos passar aqui para o nosso recado do Movimento Espírita e da nossa Casa Espírita. 39ª Semana Esperantista de Bangu, no dia 21 a 27 de agosto. Aqui na OEC será dia 26, às 18 horas. Expositor Hugo Oliveira. Bem-vindo à Aurora. Espetáculo Bem-vindo à Aurora é uma apresentação de teatro musical. O musical ficará em cartaz no Teatro Bangu. São 4 sessões. Sexta-feira, 18/8, 20 horas. Sábado, 19/8, 16. Sábado, 19/8, 20 horas. E domingo, 20 horas. Domingo, 20 horas. Domingo, dia 20, 19 horas. As atividades da nossa casa. Mocidade, sábado, 10 horas. Evangelização, 2h30. Reunião pública, sábado, 18 horas. Estudo da mediunidade, quarta-feira, 17 horas. 19 horas, presencial online. EAD quinzenal, nas segundas-feiras, online. Permanente, doação de sangue. Todos nós, se não precisamos, vamos precisar. Ouça a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM ou pela internet. Prece pelo Brasil e o mundo, se possível 11 horas, se não a hora que prover para a pessoa. Então, mais uma vez, vamos agradecer a presença de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, e os amigos que não os vê de casa, agora ou posteriormente. Vamos fazer uma prece para depois passar para a segunda parte, né, Rafael? Segunda parte, que é o passe. Então vamos dizer assim: obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus pela essa oportunidade hoje de estudo, apesar de tantas dificuldades, mas a gente tem que prevalecer a nossa vontade e a nossa intuição para que a gente consiga fazer as coisas na casa espírita. Muitas vezes há muito entrave para a gente não conseguir chegar, não conseguir fazer, mas no final a gente consegue. É o nosso dever trabalhar no segmento do Senhor Jesus e do Pai de infinito amor e infinita bondade. Sendo assim, mais uma vez, vamos pedir para todos que estão com dificuldade nesse momento, nós, as pessoas em casa, as pessoas pela rua, as pessoas que estão perdidas no vício, que elas sejam amparadas pelos amigos espirituais, pelos amigos de Jesus, para que saiam e entrem no caminho do bem, o caminho do Senhor Jesus. Sendo assim, vamos dar por encerrado mais uma noite de estudo aqui na nossa casa, terminando a primeira parte, partindo agora para a segunda parte, que é o passe. Graças a Deus.